dia, queridos, tudo bem? Bom vê-los. Quer dizer, bom estar com vocês, né? Bom estarmos juntos para adorar o nosso Senhor neste tempo, neste momento. E a gente está começando mais um culto ao nosso Senhor. Nessa pré-live aí, vocês ouviram o louvor da nossa igreja, que foi cantada no dia 10 de novembro, se eu não me engano, uma gravação da irmã Ana Paula. E é bom a gente poder saber, né, que nossa igreja é uma igreja que ama Jesus e que, independente do templo, nós continuamos buscando a Ele, nós o amamos, nós o queremos mais e queremos estar juntos nessa fase que estamos passando, junto com Ele, né? Estar juntos com Ele, juntos uns com os outros, de todas as maneiras possíveis. Então é muito bom a gente estar aqui. Eu quero convidá-lo da maneira que você estiver aí, seja na mesa com o café da manhã aí, que nem o Manuel e a Ana Paula mostrou uma foto outro dia, na cama, como outro irmão mandou. Independente de como você estiver, eu quero convidá-lo a separar esse tempo de fato para adorar o Senhor e, se possível, juntar um pouquinho sua família aí para que isso aconteça. Faça isso, separe esse tempo para adorar o Senhor, para colocar seu coração diante dele, para ouvir o que ele tem para falar contigo, para junto como igreja nós buscarmos a ele e ouvir aquilo que ele tem para falar para nós. Então faça isso neste momento. Eu quero, antes da gente começar já a orar pelo culto em si, eu quero colocar aqui alguns motivos de oração que a gente tem para fazer juntos ao Senhor. E eu gostaria que você desse uma olhada nessa lista que está aí, uma lista de pedidos de oração da nossa igreja, de gratidões também. Se você tiver algum motivo de gratidão ou de pedido, coloque coloque aí na mensagem do Facebook. Eu não consigo visualizar a mensagem ao mesmo tempo, então não é algo que eu vou conseguir fazer agora, mas no culto da noite ou nos devocionais durante a semana a gente consegue orar por isso especificamente, como a gente tem feito durante a semana, né? Esses pedidos, inclusive, a gente já orou, por exemplo, na sexta-feira. Então, coloque diante do Senhor os seus pedidos, os seus agradecimentos. Essa é uma lista que a gente tem da nossa igreja e com certeza deve ter muito mais, é que a gente também não sabe, tem muita gente que não compartilha. Então, a gente coloca diante do Senhor todos esses pedidos que nós temos aqui, né? Então, temos aí alguns que você está lendo. Eu gostaria de ressaltar alguns deles, como, por exemplo, a gente sempre continua orando pelos governantes para que tomem as decisões corretas e que não haja tanta confusão entre eles, mas um direcionamento correto para o povo. Pela nossa igreja, no direcionamento daquilo que nós devemos fazer neste momento de pandemia, para brilhar a luz de Jesus ainda mais e permanecermos unidos. O sustento dos nossos irmãos da igreja, que muitos trabalham por conta, saem diariamente, né? Então, a gente tem vários irmãos que precisam do dia a dia de trabalho e nessa situação está bem difícil, né? Então, a gente precisa orar por esses motivos de oração, saúde, de gratidão, né, que a gente tem de saúde aí, de irmãos que se recuperaram, a gravidez das irmãs gestantes da nossa igreja. Esse ano a gente vai, quem sabe, bater o recorde mais uma vez, né? Ano passado foi 9, será que esse ano tem mais do que 9 crianças na nossa igreja? Não sei. E também os bebês que já nasceram, que foram cuidados pelo Senhor. Mas em especial a gente vai orar agora. Eu quero convidá-lo a de fato colocar-se diante de Deus nesse momento, em oração pela vida da nossa irmã Vera. Nossa irmã Vera fez uma tomografia ontem, ela está internada, para quem não sabe, com o coronavírus, e ela fez uma tomografia ontem e a pneumonia ela avançou mais nessa madrugada, nessa noite, nessa semana, e ela está antes estava com 25%, agora está com 50% do pulmão tomado, né? E a gente precisa orar pela vida do nosso irmão. Eu quero convidá-lo a levantar neste momento com a sua família um clamor, a orar, em especial pela nossa irmã Vera, pela recuperação dela, que Deus traga a cura, que os remédios façam efeito, que Deus possa potencializar o efeito dos remédios
no corpo dela e ela possa sair da UTI e testemunhar do cuidado de Deus naquele lugar. Ontem ela estava no nosso pequeno grupo, ela faz parte do meu pequeno grupo, né? Se você ainda não está no pequeno grupo, por favor, nos procure para que você esteja incluído. E se você simplesmente não está participando porque não quer, porque acha que não tem tempo, não faça isso. Né? Entre no pequeno grupo, aproveite este momento, porque é o momento que nós temos de compartilhar um com o outro, de ajudar um ao outro e de saber como é que está a vida um do outro neste momento. Né? Então, eu quero, de fato, convidá-lo então a participar do pequeno grupo e orar assim uns pelos outros, fazer parte da vida um do outro. Mas voltando aqui ao assunto, ela estava no PG ontem com a gente, lá no pequeno grupo online, e a gente ouviu ela falando um pouco, foi bom, mas ela estava bem cansadinha. E na oração ela pediu por uma pessoa que estava do lado dela, que estava sozinha, tinha vindo de uma casa de repouso, tinha quebrado um fermo, se eu não me engano, e ela estava lá sendo usada por Deus, né, para orar por aquela vida e testemunhar para ela também. Mas nós queremos clamar em especial pela irmã Vera. Então eu quero convidá-lo, por favor, vamos orar juntos agora. Separa aí junto com a tua família. Vamos orar ao Senhor pela vida da irmã, que ela se recupere, que o coronavírus de fato seja tratado no corpo dela e ela seja recuperada. Vamos orar ao Senhor? Eu quero convidá-lo então. Feche teus olhos, vamos pedir pelo culto, mas em especial vamos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Vera agora, tá bom? Feche teus olhos, abre teus corações, vamos falar com Deus. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Deus, agradecidos por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, agradecidos pelo Teu grande amor, pelo Teu grande cuidado conosco, agradecidos porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, não é um Deus distante, não é um Deus que está alheio à situação que o mundo está vivendo, à situação que cada um de nós estamos passando. O Senhor é um Deus atento e a Tua palavra nos diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E a gente confia nisso. E é por isso que nós estamos orando agora. Agradecidos porque o Senhor nos dá esse privilégio, agradecidos porque o Senhor nos dá esse tempo para buscarmos ao Senhor juntos como igreja, e agradecidos porque nós podemos derramar nossos corações na Tua presença, Deus, com todos esses pedidos que aqui estão sendo listados. Mas em especial, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Vera. Juntos, como igreja, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã, a vida da sua família, que está com o coração bem apertado neste momento, a vida do seu marido, que com certeza está com o coração muito triste e precisa, Pai, do teu consolo, precisa, Senhor, da tua força e, acima de tudo, Deus, precisa entender que o Senhor é o único Deus e que precisa haver uma entrega completa ao Senhor para que tenha tanto o perdão dos pecados quanto o consolo que vem de Ti em todas as situações adversas da vida. Mas, Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida da irmã Vera. Cuida dela, Senhor, cuida do coração dela, que deve estar triste também neste momento, passando por essa situação. Queremos pedir para que o Senhor dê força a ela para confiar em Ti, para descansar em Ti neste momento. E queremos pedir, acima de tudo, Deus, a Tua cura. Pai, por favor, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, cura a irmã Vera. Tira dela, Deus, essa doença, tira dela esse vírus, que o Senhor, pela Tua graça, potencialize a ação dos remédios no corpo dela e que o pulmão dela possa ser restaurado, Deus, e que ela possa ser mais uma dessas pessoas que foram curadas dessa doença tão séria que tem atingido o nosso mundo e que ela possa testemunhar da Tua bondosa mão e que nós possamos testemunhar do Teu milagre, da Tua cura, da Tua presença neste momento. Nós Te pedimos, Pai, por favor, cura a Tua serva, ela que tem se disposto tanto a Te servir, desde que tomou uma decisão ao Teu lado, sempre disposta, Pai, a entregar tudo que é, tudo que tem para fazer a Tua obra. Deus, pedimos, por favor, cura a Tua serva,
restaure a sua saúde, use-a ali naquele hospital para brilhar a tua luz e que tão logo ela possa estar de volta conosco, brilhando a luz conosco na obra que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Nós nos colocamos assim então diante de ti, pedindo e orando no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fala conosco também através desse culto que agora está sendo feito a ti. Não é um culto para a gente, é um culto para o Senhor, é um culto que adora o teu nome e que teu nome seja adorado e exaltado da maneira devida nessa manhã e que nossos corações possam exaltá-lo também. Em nome de Jesus que a gente ora agradecido, Senhor. Amém e amém. Esses são alguns pedidos, continue orando por eles e continue orando pela nossa irmã, bem como também por todas as pessoas que estão acometidas por esse vírus e para que Deus traga e dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, para trazer a cura, de fato, a vacina para a cura desse vírus, tá bom? Esses são alguns pedidos, continuemos orando então por isso. Queridos, nós temos alguns avisos importantes aqui, como igreja, para ser dados. A nossa igreja ela tem se colocado diante do Senhor, a liderança tem se colocado diante do Senhor e perguntado constantemente a Deus o que Ele quer que nós façamos. E nós temos, neste momento, vivenciado algumas situações na igreja. Essa semana, por exemplo, a igreja assistiu uma família que não tinha o almoço do dia, né? As crianças frequentam ali a nossa igreja e tinham tomado café da manhã porque um tio tinha dado dinheiro, mas no almoço, e quando a gente ficou sabendo, já era 3 horas da tarde, eles não tinham nem sequer o arroz para fazer a comida, e isso em frente da nossa igreja, ali na nossa porta, praticamente do nosso lado, né? E talvez alguns irmãos da nossa igreja também já comecem a passar por algumas situações mais difíceis nessa área, por isso a igreja entendeu como direcionamento do Senhor, e Deus tem direcionado para isso, para que nós tenhamos a atitude, então, de fazer, em primeira instância, em primeiro lugar, essa arrecadação de cestas básicas e alimentos. Nós estamos arrecadando isso, então, para assistir, para ajudar, para auxiliar as famílias que estão mais vulneráveis e as famílias que realmente estão passando por dificuldades, pais sem emprego, sem condições de trazer o sustento para casa. Então, a gente vai assistir a essas famílias. A gente começou essa campanha ontem, apenas com as notícias, e agora, então, já anunciando oficialmente para a igreja, nós estamos, então, fazendo essa arrecadação. Se você quer participar, quer cooperar com isso tudo, doando alimentos, doando uma cesta básica, doando até financeiramente, ao invés de comprar, fazendo a transferência para a igreja, você tem todas as possibilidades possíveis, né? A gente está se dispondo, se for possível, e se for também, dependendo de como for na nossa região e tudo mais, a gente está se dispondo até a ir nas casas a buscar o alimento, sem contato, sem entrar na casa, você separando algum alimento, você deixando ali uma cesta básica, alguma coisa assim, a gente vai na sua casa, busca para levar à igreja e distribuir a partir da igreja para aquelas famílias que precisam, tanto os irmãos da fé, os irmãos da nossa igreja, quanto também a própria comunidade, que a gente sabe que está passando por muita dificuldade também. Então, se você quer fazer essa doação, você pode procurar a Karen individualmente, ou você também pode nos chamar no privado através das redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o e-mail da igreja, tem o telefone, então nos ligue, nos mande mensagem até mesmo aí na live agora, para que a gente saiba e você possa combinar aí com a Karen, como é que vai ser? Eu quero deixar na igreja. Aí precisa marcar um horário porque a igreja ela não está funcionando diariamente, então a gente precisa marcar um horário para que você vá lá, então a gente abra a igreja e receba ali a sua oferta, tá bom? Então esse é um dos avisos que nós temos sobre a arrecadação. Tem muitos irmãos que têm tido dificuldade também com a entrega dos dízimos e das ofertas, não consegue fazer, não sabe como fazer. A nossa igreja ela tem uma conta no Bradesco, então se você quer contribuir, continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas, você entende que isso é um privilégio, um princípio dado pelo Senhor na palavra, então você pode então fazer a transferência pelo banco ou até mesmo acessar aí
a Play Store, né, o aplicativo da igreja através da Play Store ou do App Store, dependendo do celular que você tem, e procurar ali por IBJI Ideal. Você baixa o aplicativo e ali tem uma opção que é de doação. No final do nosso culto vai passar umas imagens e vai passar inclusive como utilizar o aplicativo para fazer sua oferta. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixa, porque lá estão todas as informações também da igreja, todas as devocionais, tudo que está acontecendo na igreja está ali. Então, faça isso. E só para esclarecer um pouquinho, porque às vezes as pessoas, e se você não for crente, se você não for da igreja, se você ainda não tomou uma decisão lá de Jesus, não fique escandalizado que a gente está falando de dízimos e ofertas aqui, mais uma igreja falando do dinheiro. Não, não é nem para você esse é um momento que nós entendemos que de fato é para aquele que é crente de Jesus, que entende que tudo que nós temos vem do Senhor e que nós seguimos um princípio bíblico de devolver uma parte disso tudo que Deus tem nos dado para a própria manutenção do reino, da obra dele. Né? Então, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 em diante. Diz assim: assentado diante do gasofilaço, que é o lugar onde deixavam as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço muito mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que a gente percebe aqui nesse texto, por exemplo, a gente sempre fala de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, é que Deus ele não olha para a quantia, Deus ele não olha se você está entregando muito ou pouco dinheiro, o que realmente está sendo colocado diante de Deus é o seu coração na hora da sua contribuição. Né? Então, aquilo que você entrega é de coração, foi planejado, é uma entrega de fato ao Senhor, ou é algo que você faz por obrigação, é algo que você faz para receber alguma coisa em troca? Essas coisas que as igrejas que estão por aí, entre parênteses, né, igrejas, entre aspas, igrejas, estão fazendo por aí, não é dízimo oferta, eles realmente roubam do povo. Nós entendemos que é um princípio bíblico ensinado na palavra, que tem tudo a ver com o coração de adoração, de alegria, de amor, de entrega ao Senhor, conforme nos ensina 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E é exatamente isso que a viúva fez neste momento que Jesus estava ali olhando para tudo que estava acontecendo. A viúva entregou com seu coração em amor e alegria ao nosso Deus. Então, se você tem tido alguma dificuldade, por favor, procure os tesoureiros da igreja, olhe nas redes sociais, aí tem todas as informações necessárias para que você consiga fazer a entrega do seu dízimo e oferta, ou até mesmo fale com o líder do seu pequeno grupo, que ele pode te auxiliar até mais pessoalmente nesse sentido. Tá bom? Queridos, vamos louvar a Deus um pouquinho mais. Eu quero convidá-lo a cantar ao Senhor, junto com uma participação especial que nós temos aí, junto com o Bruno e com seu filho Guilherme, cantando Perdão e Graça, e logo depois também cantando Castelo Forte, aí com a banda convidada. Quero convidar você a louvar conosco nesses 2 cânticos que temos em seguida. Vamos louvar o Senhor adorando o nome dele. Olá, irmãos, tudo bem? Estou aqui com o Guilherme, o filho. A gente convida a igreja agora a louvar o nosso Deus com a música Perdão e Graça. Neste momento que a gente está vivendo, né, o mundo todo, a gente percebe mais ainda a nossa fragilidade, né? Como somos pequenos. E neste momento eu te convido a levantar um clamor pela nossos irmãos, nossas famílias, nossos colegas de trabalho, todos os nossos familiares. Amém? Vamos juntos louvar o nome do nosso Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ah lá, vamos louvar a Deus, Papai do Céu. Isso. Vamos convidar os nossos pequenos para louvar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Glória a Deus. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Deus abençoe vocês. Saudade de estar junto em família aí. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz
triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Muito bom! Gostoso louvar a Deus, né? Bom ver aí o Brunão, a sua família louvando a Deus e a gente podendo louvar com eles neste momento. Que delícia podemos cantar sobre esse Deus que derrama e faz chover perdão e graça sobre nossas vidas. Na sexta-feira nós estudamos um pouquinho sobre a graça de Jesus. E se você não viu, não ouviu essa mensagem, por favor, olha ali, foi muito gostoso a gente estudar junto, uma reflexão bem curta sobre a graça de Deus e cantar que Ele é o nosso Deus, o nosso castelo forte. Essa é a esperança que temos, esse de fato é a certeza que temos um Deus que está junto com a gente, que está nos segurando nas suas mãos, nos seus cuidados. Nós temos nele um refúgio que não falha, né? que não pode ser vazado, que não pode ser invadido, é um refúgio totalmente seguro, é a presença do nosso Senhor Deus. E teve uma mulher que entendeu isso muito bem, que se encontra ali na passagem, a história dela se encontra ali em Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50, se você quiser abrir ali sua Bíblia, já abra para a gente dar uma olhadinha nesse texto. Mas teve uma mulher, essa mulher, que reconheceu e percebeu que em Jesus havia um refúgio que em nenhum outro lugar ela podia encontrar. E um refúgio que trazia liberdade. A diferença de um refúgio, muitas vezes, que a gente entra e fica preso ali dentro até que a situação lá fora acabe. Na verdade, a mulher, ela entendeu que em Cristo existe um refúgio que traz liberdade, que traz proteção e, ao mesmo tempo, liberdade. Liberdade essa que só Jesus pode, de fato, proporcionar. Então, eu quero convidá-lo a abrir tua Bíblia ali, Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50. E a ideia aí justamente é que nosso arrependimento é evidente quando reconhecemos a multidão de pecados que nos foram perdoados. Essa mulher, ela tinha um entendimento muito claro de quem ela era, de quem Jesus era, e a gente vai olhar alguns contrastes aí na história, mas ela entendia muito bem quem ela era, e por isso ela encontrou em Cristo esse refúgio, encontrou em Cristo essa libertação, essa liberdade, em especial dos pecados dela. Né? Então, lê esse texto comigo, eu vou olhar aqui e ler na minha versão, mas você pode ler
Na sua versão aí, na sua Bíblia também, o texto é praticamente o mesmo, só vai mudar algumas palavras de repente por causa da tradução em si. Mas olha só, leia comigo na sua Bíblia, tá bom? Aí no slide só está uma parte do texto. Diz assim: convidou um dos fariseus, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Para só um pouquinho aqui, repara só que interessante o versículo 36, né? Jesus sentando e jantando com fariseus, né? Jesus no meio de um monte de pecador aí, no meio de um monte de hipócrita, no meio de um monte de gente que não o reconhecia, mas Jesus estava ali, né? E isso é muito legal. Legal também ver a mulher, sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu, não se ligou tão pouco para a cultura ou para o que poderiam falar dela, foi até Jesus. São duas coisas muito interessantes nesse texto. Mas olha só, versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés de Jesus com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com o seu perfume caríssimo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Repara só mais uma coisa nesse texto aqui, que é interessante também. A mulher, ela reconhecia quem ela era, por isso ela se prostrava diante de Jesus dessa maneira, lançando todo o seu coração. Isso é muito interessante, tá? Ela começa lançando o coração dela, ela chora aos pés de Jesus, ela derrama suas lágrimas, com o que ela é e com o que ela tem, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e logo depois ela lança tudo aquilo que ela tinha de mais valioso também aos pés de Jesus. Mas em contraponto a isso, o fariseu, ele olha para aquela situação e fala assim: olha, se Jesus de fato fosse profeta, ele saberia quem está tocando ela, meu. Ele não deixaria que uma pecadora como ela tocasse nos seus pés e fizesse isso que está fazendo. Então, à medida que a mulher ela reconhece quem ela é e se prostra diante desse Jesus, o fariseu ele questiona quem é Jesus e olha para o pecado da mulher. Então, um contraste muito grande aí que a gente vê nesse texto. Mas olha só o versículo 40, a resposta de Jesus a tudo isso. Dirigiu-se então Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz então, mestre. Jesus então respondeu: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, ele perdoou os 2. Qual deles você acha que o amará mais? Então respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Então respondeu Jesus: você julgou corretamente. E voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou aquele beijo de cumprimento, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os muitos pecados dela, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Cara, que texto bonito, né? É um dos meus textos prediletos da Bíblia, eu gosto demais desse texto. E é um texto que evidencia diferenças muito grandes de atitudes do coração do homem, dos corações dos homens, no sentido da raça humana, né? Mostra a atitude, as diferenças de atitudes. Uma atitude completamente humilde, de entrega e de reconhecimento de si, e uma atitude de valorização do eu, de
de superioridade do eu e da falta de reconhecimento de quem está ao nosso lado. São duas atitudes que são contrastadas aqui nesse texto. E são duas atitudes que, de fato, têm muito a nos ensinar. Por isso, eu quero que você dê uma olhadinha aí em algumas coisinhas. E repara comigo aí, por exemplo, a primeira questão é o reconhecimento. Reconhecimento de quem Jesus é. Se você for olhar o versículo 37 e 38, como eu já comentei, a mulher ela se lança diante de Jesus com tudo aquilo que ela é. Em primeiro lugar, porque ela reconhece quem é Jesus. É interessante a gente reparar nisso. Ela entende quem Jesus é. Ela entende que Jesus de fato é Deus. Ela entende que Jesus é o Messias prometido. Ela entende, diante de tudo aquilo que já foi vivenciado pelo povo com Jesus no seu meio, ela entende que Jesus é este que poderia trazer libertação, trazer perdão e trazer restauração. Ela entende, percebe isso. Esse Jesus é o grande prometido. Ele é a esperança que nós estávamos precisando e estávamos buscando. Então ela reconhece quem é esse Jesus. Isso a gente vê pela postura dela. Ela se lança diante de Deus. E ela lança o coração dela com o seu choro. Ela lança o coração dela enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela lança toda a sua dedicação, emoção, todo o seu apego a Jesus, dando beijos em seus pés. E ela lança diante de Jesus tudo aquilo que ela tinha de valor, lançando o seu perfume e derramando aquele perfume extremamente caro, que é o alabastro com unguento, alabastro, esse vasilhame que uma vez quebrado não tinha mais como fechar, e você usava ali aquele perfume extremamente caro daquela época, e ela lançou isso tudo aos pés de Jesus, numa atitude de entrega por reconhecer quem era aquele que estava diante dela e que ela não poderia deixar passar. O primeiro reconhecimento é o dela, que é evidenciado no texto. Por mais que o fariseu estivesse recebendo Jesus em sua casa, aquela mulher sabia quem Jesus era e o fariseu ainda não entendia isso. E isso é uma coisa muito interessante de ser ressaltada nesse texto. Agora, se você for olhar o contraste, no versículo 39 e 40, o fariseu lhe questiona quem Jesus é. Então, olha só que ele faz. Se este fosse profeta, saberia quem é esta mulher que está lhe tocando. Saberia que ela é uma pecadora. A atitude do fariseu é de falta de reconhecimento de quem Jesus é. Ele não sabia quem Jesus era ainda. Ele não havia entendido isso. Por mais que ele fosse, sei lá, um mestre da lei, por mais que ele conhecesse toda a religião e o sistema religioso judaico, por mais que ele conhecesse a lei de Deus transmitida a Moisés, que foi transmitida ao povo, ele não sabia quem Jesus era ainda. E é interessante que Jesus ele faz essas declarações em outros textos, como em João e no próprio livro de Mateus, no próprio livro de Lucas. Ele fala, olha, vocês adoram a Deus da boca para fora, mas o coração está muito distante desse Deus. E vocês dizem que na palavra fala sobre Deus e fala sobre o Messias prometido, mas vocês mesmos não reconhecem esse Messias que sou eu. Então Jesus ele declara essas coisas de diversas maneiras, em diversos lugares da palavra, e aqui está evidenciada essa falta de reconhecimento de quem Jesus era. O fariseu ele não entendia quem Jesus era. Ele estava recebendo esse Jesus por curiosidade, para de repente questionar esse Jesus, evidenciar se era um mestre mesmo ou não, mas ele não entendia que Jesus era este que poderia, de fato, como diz nos versículos finais dessa passagem, que poderia perdoar pecados, que é um dos questionamentos que eles fazem depois. Então, primeira coisa, não reconhecem, o fariseu né, não reconhece quem Jesus é, à medida que aquela mulher reconhecia. Segunda coisa, o reconhecimento de si mesmo. Aquela mulher, ela reconhecia quem ela era. Além de reconhecer quem Jesus era, ela reconhecia quem ela era. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, né? E é uma dificuldade de todos os tempos, na verdade, do coração humano. Nós temos dificuldade de reconhecer quem somos. Nós temos dificuldade de entender
como é de fato o nosso coração, como nós agimos. É só você parar para pensar, por exemplo, numa discussão de casal que acontece, por exemplo, e você vai ver a dificuldade que é, depois que tudo meio que abaixa o fogo, depois que diminui um pouco aí a poeira da discussão, você percebe que existe uma dificuldade enorme do casal de reconhecer, de uma das partes do casal, de reconhecer que ele errou, que ela errou, ou que tem que perdoar, ou que não vai perdoar. A dificuldade enorme que existe nisso. Isso é uma dificuldade de reconhecer a si mesmo. Reconhecer quem começou dando pontapé de errado. Reconhecer que eu, como parte mais madura, devo perdoar, devo pedir perdão, devo corrigir a situação. Não, existe uma dificuldade tão grande de reconhecer a si mesmo que faz com que a gente não tome as decisões devidas, inclusive de pedir perdão em nossos erros. Por quê? Porque nós vamos falar, não, mas foi ele que começou. Não, mas ele fez isso de novo. Não, mas ela não entende. Ela sempre reage desse jeito. Então, as dificuldades normais do nosso cotidiano vão evidenciando quem nós entendemos que somos. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros e nossas limitações, né? Alguns vão querer mostrar que é melhor que o outro, fazendo o outro ser colocado abaixo, né? Colocando o outro abaixo na sua vida. E o que a gente percebe é justamente isso, a falta de reconhecimento de si mesmos. A mulher, ela havia reconhecido quem ela era, tanto que ela se lança diante de Jesus. A atitude da mulher é de reconhecimento. Olha, eu não mereço, eu sou uma pecadora, eu preciso de salvação. E ela então se lança aos pés de Jesus. Já o fariseu, não. O fariseu, ao invés de reconhecer, diante daquela ação que a mulher estava tendo, reconhecer, nossa, Jesus de fato é Senhor, essa mulher está se prostrando diante dele, uma mulher pecadora, não viu nenhuma barreira, simplesmente veio e se colocou na presença de Jesus, esse de fato é Jesus, eu preciso me lançar diante dele. Não, ele não faz isso. Ele não reconhece. Antes, ele julga tanto a Jesus quanto a mulher. Ele vai lá e fala assim, se esse fosse o profeta. Ele questiona o ofício de Cristo. Ele questiona de fato se Jesus era este prometido que todos falavam. Ele fala, não, Jesus não é. Por quê? Porque ele não reconhece que essa mulher é uma pecadora, nesse caso aqui era uma prostituta, ele não sabe, se ele soubesse ele não deixaria tocá-la. Ele não entende nem o ofício, nem a missão de Jesus de resgatar os pecadores. E aí ele vai lá então e julga aquela mulher. Ela é pecadora. Mas ele não olha para si. Ele não olha para a sua condição. Ele não olha para aquele que conhece a lei, mas não conhece o Deus da lei. Ele não olha aquele para que é um pecador, que precisa da graça de Deus para conseguir continuar caminhando, para ter a herança na terra prometida que eles tanto buscaram no passado e que queriam ser restauradas agora, e esperavam ser restauradas. Não, ele não reconhece isso. Antes ele olha para si e se vê como superior, tanto a Cristo quanto a mulher. E isso aqui é algo perigosíssimo, e é algo que acontece em nossas vidas hoje. Não são alguns que vão falar assim, por exemplo, não, Jesus é para os fracos, religião é para os fracos. Né? Não vão falar assim, a religião é o ópio do povo. Não vão falar assim, que Jesus ele era meramente um profeta, um grande homem, mas nada mais do que isso. Isso é a falta de reconhecimento de si mesmo. Se colocam acima do próprio Cristo, da própria revelação e das próprias pessoas que lançam-se diante dele. Essa é uma das questões que nós vemos aí nesse texto. Outra coisa importante é como Jesus reage à situação que está sendo vivenciada ali. Olha só que interessante, no versículo 40 até o versículo 43, Jesus responde a toda essa circunstância com uma parábola, mostrando duas pessoas, uma que devia mais e uma que devia menos, e aquele que era o credor, o que tinha feito o empréstimo, ele perdoou os dois. E ele mostra, quem foi que mais amou então a esse senhor? Aquele que foi mais perdoado? Uma resposta óbvia. Né? Você deve, 50 mil reais, uma pessoa te perdoa essa dívida e o outro deve 5 reais
e o mesmo cara perdoa a dívida. Quem que vai amar mais esse homem? É óbvio que é você que está devendo 50 mil reais, porque como eu pagaria essa dívida? Eu não teria condições de fazer isso, mas me foi perdoado. Eu simplesmente amo demais essa pessoa, porque muito foi perdoado. E Jesus então usa essa ilustração para mostrar o seguinte, para mostrar que os dois que estavam diante dele, tanto o fariseu quanto a mulher que se lançou diante dele, eram pessoas que precisavam do perdão dele, que precisavam do perdão dessa dívida, que é o pecado dos nossos corações diante dele. E essa mulher tinha uma multidão de pecados. Ora, o próprio fariseu já julgava isso. Falava, ela é uma prostituta, ela é uma pecadora, ninguém se aproxima dela, deixa ela de lado, ninguém deixaria tocá-la nesse sentido, da maneira que Jesus está deixando tocá-lo. Então, a mulher ela tinha uma multidão de pecados. E ela sabia disso, então ela lança isso diante de Jesus. E o fariseu também tinha uma multidão de pecados, mas ele não reconhecia isso, ele não entendia isso. Para ele tinha pouco ou nada de pecado. Por isso ele não entendia o quanto ele precisava se entregar a Jesus e quem era esse Jesus de fato. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de linkar com vocês, que está nesse círculo aí, é uma coisa que o Carlos Oswaldo falava, pastor e professor de teologia. Ele falava assim, a gravidade do pecado está ligado à grandeza da pessoa ofendida. Nesse sentido, qualquer pecado que cometemos, ele é grande da maneira que é aquele que nós estamos ofendendo. E, de certa maneira, todos os nossos pecados ofendem a pessoa de Deus. Quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Esse é o tamanho do seu pecado. Então, nesse sentido, ambos ali, a gravidade do pecado de ambos era enorme. E somente Deus poderia perdoar o pecado de cada um deles. Gente, isso aqui é demais. Porque é exatamente isso que está sendo mostrado aqui nesse texto. É exatamente essa ideia que nós vemos aqui nesse texto. Olha só que interessante o contraste entre os dois aí que nós vemos a partir do versículo 44, né? Olha só que interessante. Versículo 44 diz o seguinte. Voltando-se para a mulher, disse Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os olhos. O costume da época, sempre que recebesse algum visitante na sua casa, algum convidado na sua casa, porque eles andavam a pé, a rua de terra, de pó, o pé ficava extremamente sujo, eles faziam o seguinte, eles recebiam o convidado com uma bacia de água e lavavam os pés desse convidado. Olha, você é bem-vindo aqui, lava os pés aqui com essa bacia, toma aqui essa toalha para secar os teus pés e entra, fica com a gente dentro do nosso lar. O fariseu não tinha feito isso com Jesus. O fariseu, por mais que estivesse recebendo Jesus para comer na sua casa, não havia o recebido da maneira que deveria ser recebido. Já a mulher, ela recebe a Jesus derramando as suas lágrimas para lavar os seus pés. E a ideia de derramar lágrimas a ponto de lavar os pés é que era um choro extremamente intenso e constante. Era muita lágrima ali, a ponto de enxugar com seus cabelos. Segundo contraste, versículo 45, você não me deste o ósculo. E o que é o ósculo? Muitas igrejas até fazem isso ainda, o ósculo santo, né? Aquele beijo de cumprimento no irmão que chega na igreja, o cumprimento, em alguns países isso é feito ainda, costume, você beijar para receber a pessoa, para cumprimentar a pessoa. Naquela época isso era cultura, era necessário fazer isso. O fariseu fez isso com Jesus? Não. No entanto, a mulher não parou de beijar os seus pés. E o último contraste, não me ungiste a cabeça com óleo, né? Então a ideia aí é tanto de honrar, quanto também na cultura, o óleo trazia uma aparência de limpeza. A pessoa andou o tempo todo na rua, está lá cansada ou cheia de pó, com uma aparência mais acabada. Um pouco, né? Tipo a minha agora. Então, assim, o que eles faziam? Passavam óleo, né? Cediam óleo para que tanto honrasse quanto também trouxesse uma aparência
de limpeza ali. Eles fizeram, o fariseu fez isso com Jesus? Não fez. Enquanto isso, o que a mulher fez? A mulher, ao invés de usar um óleo barato, que é o que todo mundo fazia, a mulher então pega o seu perfume mais caro e lança nos pés de Jesus. A atitude é muito diferente. A atitude é extremamente diferente. O que a gente vê nesse texto é a atitude de uma mulher que entendeu quem Jesus era e aquilo que ela precisava de Jesus. E o que ela precisava de Jesus não bastava um sistema religioso, não bastava crer em alguma coisa sobrenatural, simplesmente exigia uma entrega completa de quem ela era e do que ela tinha na presença de Jesus. É isso que ela havia entendido. Então, Jesus, quando termina esse contraste todo, ele fala o seguinte, versículo 47, né? Por isso te digo, mulher, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os pecados do fariseu não haviam sido perdoados, porque o próprio fariseu não havia entendido que ele era um pecador que precisava desse perdão, que ele tinha uma multidão de pecados que precisava ser, de fato, lançado na presença de Jesus para que fosse perdoado. O fariseu não tinha entendido isso, por isso não amava a Jesus. Já a mulher havia entendido isso e por isso se lançou na presença dele. E de fato lançou tudo aquilo que ela era e tinha na presença dele com choro, com arrependimento. E a ideia aí dessa entrega é que Jesus, aquele que se entrega a ele, perdoa. Não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade de pecados, o que importa é a entrega a ele. E essa mulher havia entendido isso. O que ela precisava? Perdão dos pecados para a sua salvação. E o que ela recebeu quando se entregou a Cristo? Perdão dos pecados para a sua salvação. O fariseu não entendeu isso. Existem mais ou menos aí 3 imagens de arrependimento que eu acho que são importantes para nós aqui. Primeiro é uma mudança de atitude. Quando eu me arrependo, eu mudo a minha atitude. Quando eu me arrependo, eu deixo de agir da maneira que eu estava agindo e eu, de fato, começo a agir da maneira que deve ser realizadas as minhas ações. Né? Eu ajo com amor, eu faço com uma entrega, eu de fato lanço diante de Deus o meu coração. A segunda imagem de arrependimento é o voltar. Se eu estou caminhando por um lado, eu vejo que esse caminho está errado, então eu faço a meia volta e vou para o caminho correto. Eu mudo a minha direção. Se eu sei que o meu caminho estava errado, eu mudo a minha direção. Se eu estava seguindo apenas uma religião, eu paro de seguir uma religião e eu começo a buscar a pessoa de Jesus. Mudança de atitude. Se eu estava voltando o caminho, se eu antes lançava o meu salário para gastar com jogos, gastar com bebidas, agora eu lanço o meu salário para honrar a Deus, cuidando da minha família, comprando o sustento da minha casa, agindo com dignidade e conquistando esse valor com dignidade. E uma terceira imagem de arrependimento é a fé, é o entregar-se. Quando eu me arrependo, eu me lanço ao Senhor. E foi isso que essa mulher fez. A mudança de atitude, o voltar os caminhos, para o caminho correto e a entrega de quem ela era, lançar-se na presença de Jesus. São as 3 imagens de arrependimento que me vêm à mente que eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre. É justamente essa ideia que nós temos aqui. Nosso arrependimento ele é evidente quando nós reconhecemos a multidão de pecados que nos foram perdoados. Eu consigo me arrepender, eu consigo dar a volta, eu consigo me lançar, eu consigo de fato mudar minha atitude quando eu reconheço os meus pecados que me foram perdoados por Jesus. Nós precisamos ser perdoados constantemente, queridos. E somente aquele que perdoa é aquele a quem nós devemos nos entregar. É o que o versículo 49, no questionamento dos fariseus,
vai trazer para a gente. Quem é este que até perdoa pecados? A mesma pergunta que foi feita quando o paralítico também foi colocado diante do Senhor e Jesus o perdoou antes de curar a sua paralisia. A ideia aí é de fato de que nós precisamos buscar ao nosso Jesus. E uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês nesse texto é que nada impediu essa mulher de chegar até ele. Gente, naquela época, a mulher ela, de fato já era colocada na sociedade de lado. Mas uma prostituta, uma hemorrágica, seja o que for, uma viúva, elas eram deixadas à mercê mesmo, à escória, não se aproximavam delas. E mesmo com uma cultura que as afastava, e mesmo com a possibilidade dela ser afastada de Jesus quando ela entrasse naquela casa, naquele jantar, para fazer o que fez nos pés de Jesus, mesmo com a possibilidade de ser rejeitada e escorraçada de lá, ela não deixou de fazer o que deveria ser feito, que é chegar até Cristo. Muitas vezes nós temos medo de nos aproximar de Jesus. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar. Nós temos medo de como as pessoas vão olhar para a gente depois disso, ou do que vai acontecer, se a gente vai conseguir ou não se manter nesse caminho em seguida. Mas nós não podemos deixar esses medos, essas inseguranças, essas aparências nos impedirem de aproximar de Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava lá no sertão falando de Jesus ali numa viagem missionária e ali tive a oportunidade de falar com várias pessoas de Jesus e algumas delas respondiam sempre da mesma maneira. Olha, eu entendo quem é esse Jesus que você está falando, eu entendo que eu preciso dele, mas a religião que eu sigo é a tradição da família. E se eu tomar essa decisão, a família ela vai me deixar. Eu não sei o que essa família vai pensar de mim. Nós temos medos, mas esses medos não podem ser maiores do que aquele a quem nós devemos nos lançar. E essa mulher entendeu isso. Nada a impediu de chegar até ele. Alguns textos que mostram isso de maneira muito legal, se você for dar uma olhada, por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 48, aqui a gente já vai caminhando para o fim, você vai ver o seguinte, então disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. De quem ele está falando? Está falando daquela mulher hemorrágica, que no meio da multidão foi até Jesus e tocou na sua veste. Ela não se preocupou com o que a multidão falaria dela, ela simplesmente entrou no meio daquela multidão, não deixou que a multidão a impedisse de chegar até Jesus e foi até ele. Se você for olhar para Lucas, capítulo 17, vai um pouquinho para frente aí na tua Bíblia, Lucas capítulo 17, versículo 19, e disse-lhe então, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto que fala sobre os leprosos, né? Quem eram os leprosos? Aqueles que eram deixados de fato de lado, de fora da cidade, para não contaminar a outros. E Jesus os purificou. E a este que voltou-se a ele, não só recebeu a cura física, como também a salvação que lhe era permitida por Jesus. E ele fala, perdoados estão os seus pecados. Jesus, os leprosos não deixaram nada impedi-los de chegar até ele. E são textos muito lindos que você vai olhando aí, Lucas capítulo 18, versículo 42, por exemplo. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aquele cego que pedia esmolas, e que as pessoas falavam, cala-se, cala-se, Jesus o rei está passando, não fale mais. E ele continuava gritando, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Nada impediu este homem também de buscar a Jesus. E uma pergunta que eu tenho para você essa manhã é, você tem deixado alguma coisa te impedir de buscar a Cristo? Você tem deixado alguma barreira te impedir de lançar-se na presença de Jesus e obter dele o perdão dos nossos pecados e obter dele aquilo que nós precisamos de maior em nossas vidas, que é o perdão dos nossos pecados e a salvação para viver eternamente na presença dele?
Não deixe nada impedir isso na sua vida. Nós, na semana que vem, já estaremos celebrando a Páscoa. E a Páscoa é justamente um momento que nós celebramos que Jesus morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos livrar da nossa consequência dos nossos pecados, que é a morte eterna e a distância dele. Mas ele não permaneceu morto, ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia e por isso você e eu podemos nos lançar diante dele hoje. Quais são os seus pecados? Quais são as multidões dos nossos pecados? O meu convite é que você lance tudo isso na presença dele. Quem você é? Quem sou eu? Que nós possamos reconhecer que nós somos necessitados de Jesus. Sem ele nós não somos nada. Um vírus está mostrando isso para o mundo inteiro. Um espirro está mostrando isso para o mundo inteiro. Um espirro pode tirar nossas vidas. Quem somos nós diante desse Deus tão grande que possibilita nosso relacionamento com Ele, a nossa salvação eterna na presença dEle? Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. E se você ainda não tomou uma decisão lá de Jesus, eu quero convidá-lo a fazer isso neste momento. A falar: Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero lançar meu coração diante do Senhor. O Senhor sabe minhas necessidades, o Senhor sabe os meus pecados, o Senhor sabe quem eu sou. E eu quero reconhecer isso mais do que tudo. Mas mais do que tudo isso, eu quero reconhecer quem o Senhor é. Eu quero então convidá-lo a fechar os seus olhos e lançar-se na presença dele. Se você tem vivido distante desse Jesus, eu quero convidá-lo a hoje tomar uma decisão de voltar-se e lançar-se aos pés dele. Quero convidá-lo hoje a tomar uma retomada na presença dele, da sua vida. Tanto a você que não tem a Jesus, quanto você que está distante dele, volte-se. E nós que de alguma maneira temos experimentado o privilégio de continuar caminhando junto com ele, que o Senhor nos ajude a cada dia mais reconhecer quem ele é e quem nós somos, para cada dia mais nos lançarmos na presença dele. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado por esse tempo que nós meditamos na Tua Palavra e por essa passagem tão bonita que é evidenciada aqui. Uma passagem que mostra, Deus, que não importa quem somos, quais os nossos pecados, importa sim quem Tu és e a nossa entrega ao Senhor. Pai, nos ajuda a entender, Pai. Não são as multidões de pecados ou a grandeza desses pecados, mas a entrega diante do Senhor que vai fazer com que nossos pecados sejam perdoados e que nós obtenhamos, Deus, o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua comunhão e a Tua salvação. Por isso, fala aos nossos corações, mexe com a gente. Se alguém aqui, Pai, ainda não tomou essa decisão, que hoje seja um momento para que isso aconteça. Se alguém está distante de Ti, que hoje seja um momento que volte-se ao Senhor. Pai, que pela Tua graça hoje possamos nos aproximar de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, é o que eu Te peço agradecido, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês, uma boa manhã na presença do nosso Deus, e não perca a oportunidade de fazer parte de tudo aquilo que a igreja tem para fazer nesse período de quarentena. Se você deseja auxiliar, por exemplo, na entrega desses mantimentos que nós vamos arrecadar, faça isso, nos procure para que a gente possa colocá-lo numa escala ou fazer o serviço com a gente. Após aqui, eu vou deixar passando algumas imagens de informações da igreja, alguns informativos. Para você que não tem nosso aplicativo da igreja ainda, baixe, é importante você baixar, tem todas as informações ali e também a possibilidade de você fazer a contribuição com seus dízimos e ofertas também através do aplicativo. Então, separe esse tempo agora para louvar o Senhor com um cântico que vai ser entoado, à medida que você também vê as informações da igreja que está acontecendo e que você pode fazer parte. Deus abençoe, queridos, uma boa manhã a todos, até a noite, às 18h45, se assim Deus permitir, tá bom? E tem gente que está vendo a gente lá da Bahia, desses lugares distantes daqui da gente, muito bem-vindos, voltem sempre, que nós possamos adorar a Deus juntos. Deus abençoe, queridos, um grande abraço. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio
nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu